Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez. E hoje nós vamos trabalhar o material do PET de língua portuguesa da terceira semana, da terceira semana do PET, tá bom? Relembrando, né, que esse vídeo ele vai ser postado na plataforma do YouTube como uma forma de facilidade de acesso para o responsável de vocês, porque eu tenho ciência da deficiência de acesso que vocês têm à internet, tá ok? Lembrando que esse vídeo vai chegar para vocês por outros meios, tá certo? O responsável de vocês vai ser responsável por vocês terem acesso a essa teleaula, tá ok? No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar, como eu já disse, o material do PET da terceira semana de língua portuguesa. E seria interessante vocês terem o material em mãos para acompanhar a nossa teleaula, tá ok? Então, vamos começar. Então, ó, ele vai começar com essa letra de música, né, que chama O Samba de uma Nota Só. Vale lembrar que a gente vai trabalhar um recurso que pode ser utilizado, que é a metalinguagem, ou seja, é quando uma linguagem é usada para explicar ela mesma. No caso aí da letra da música, que é do Tom Jobim, ele é Tom Jobim, né? Como a música é dele, que ele fez? Ele explicou o processo de criação da música, ou seja, as notas musicais, como uma maneira de produzir a música. Então, as notas estão sendo explicadas nas notas musicais, tá ok? Então, vamos continuar. Eis aqui este sambinha, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer, como sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, não deu em nada. E voltei para minha nota, como eu volto para você. Vou contar com uma nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma. Fique numa nota só. Então, pessoal, como que a gente percebe que é metalinguagem, tá certo? Exatamente porque ele usa de termos da produção musical. Então, a gente pode ver lá, escala, ele repete muito de nota, né? Então, toda essa linguagem que ele utiliza é exatamente para a linguagem falando por ela mesma. Qual que é a linguagem em destaque? A linguagem musical, ou seja, os termos que são usados exatamente para quem produz música, tá certo? Então, é a música explicando ela mesma, mais ou menos assim. Isso que é a metalinguagem, tá ok? Então, continuando aí, a gente vai perceber que eu fiz uma pesquisa para vocês para explicar exatamente o que é essa metalinguagem, tá ok? Então, vamos lá. Aí, de onde que foi, o PET faz essa citação, né? De onde foi retirado esse poema, né? Então, vamos lá. Então, nesse exemplo, podemos concluir que o autor utilizou qual função? Justifique sua resposta. Então, eu fiz uma pesquisa para vocês exatamente para exemplificar o que seria essa metalinguagem. Tá ok? Então, vamos lá. Metalinguagem. Quem produziu esse texto foi a Daniela Dayana, professora licenciada em letras. Tá ok? Depois eu vou falar de onde que eu tirei esse texto. Então, vamos lá.
A metalinguagem é a linguagem que se descreve por ela mesma, ou seja, ela utiliza o próprio código para explicá-lo. Vale lembrar que utilizamos muito a metalinguagem no cotidiano. Quando perguntamos o significado de determinada palavra, estamos usando a função metalinguística. Além disso, ela é usada no cinema, nas artes visuais, na literatura, na publicidade, etc. O melhor exemplo que a gente pode entender de metalinguagem é quando a gente fala de um filme sobre um outro filme. Dentro do filme, ele está mostrando a produção de um filme, entendeu? Isso que é metalinguagem. É o cinema explicando ele mesmo, entendeu? Isso é metalinguagem, tá ok? Então, continuando. Exemplos de metalinguagem. Então, como exemplos de metalinguagem, podemos citar o autorretrato de um fotógrafo, é a famosa selfie, né? Ela é uma metalinguagem, porque o retratista ou o fotógrafo tira foto dele mesmo, tá certo? Isso é metalinguagem. A foto de uma câmera nas propagandas publicitárias. Então, você quer fazer a propaganda de uma câmera, você tira foto da câmera, usando a câmera. Isso é uma forma de metalinguagem. A pintura de um artista pintando. Então, o artista faz um quadro de uma outra pessoa pintando um quadro. Então, isso é metalinguagem também. O filme que te escreve sobre o cinema, que eu falei. Quando um filme relata, por exemplo, vai falar da vida de um diretor de cinema. Desculpa. Então, nesse filme, vai ser retratado como que esse diretor fazia filme. Entendeu? Então, isso aí também é metalinguagem. O outro, o texto que fala da escrita. Então, é um texto que está explicando como você escreve um texto. Entendeu? Então, isso também é metalinguagem. E outro, o desenho de alguém desenhando. É a mesma coisa do artista pintando um quadro, de um artista pintando um quadro. Então, é um desenho de alguém desenhando alguém. Entendeu? Isso também é metalinguagem, tá ok? Então, a metalinguagem nas gramáticas e dicionários. Então, as gramáticas e os dicionários são um exemplo de metalinguagem. Por quê? É a linguagem ou o uso das palavras explicando como funcionam as palavras. Ou seja, as palavras estão explicando elas mesmas. Entendeu? Isso é um bom exemplo de metalinguagem. Desculpa. Então, ó, exemplos notórios são as gramáticas e os dicionários, que explicam o código linguístico e suas regras por meio da própria linguagem. Aí a gente tem de onde foi a fonte, né? Então, esse, por exemplo, aí está exatamente explicando isso, que é a linguagem explicando a própria linguagem, tá ok? Então, a fonte, de onde foi tirado esse texto que eu expliquei para vocês, tá ok? Relembrando, sempre quando você faz uma pesquisa, se o texto não é seu, você tem que citar de onde você tirou aquele texto, tá ok? Então tá, aí a gente vai para a questão número 2. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? É o que a gente chama de intertexto. É quando a gente pega um fragmento de um outro texto e põe no nosso. Isso é intertextualidade, né? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Desculpa. Texto 1. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser guache na vida. Esse é um texto do Carlos Drummond de Andrade, alguma poesia, Rio de Janeiro, Aguilar, 1964. Então, é um poema do Carlos Drummond de Andrade. Então, vocês vão ver que outros autores fizeram uma releitura desse texto, tá certo? Então, que é o texto 2. Texto 2 está lá. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim,
e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Esse texto aí é do Chico Buarque, né? A letra de e música de São Paulo. Então, isso aí é uma releitura do que o Chico Buarque fez, é uma releitura do texto do Carlos Drummond de Andrade, entendeu? Então, isso que é intertexto, tá ok? É quando eu posso fazer uma releitura de um texto original, tá certo? Então, vamos para o texto número 3. O texto número 3, quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então, é uma outra releitura do texto do Carlos Drummond de Andrade. Então, quem que escreveu? Foi a Adélia Prado, tá ok? Desculpa mais uma vez. Vamos lá, vamos continuar. Então, isso que é intertexto, pessoal. É quando um texto se comunica com outros textos. Ok? Então, vamos lá. Adélia Prado e Chico Buarque estabelece intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por reiteração de imagens. Então, pode ver que eles sempre trabalham com a imagem do anjo, né? Que o Carlos Drummond trabalha lá também. Então, essa aí é que faz mais sentido até agora, tá ok? A gente tem oposição de ideias, falta de criatividade, negação dos versos ou ausência de recursos. Se nós analisarmos todos os poemas, a gente vai ver que realmente ele trabalha a imagem, é uma releitura da imagem do anjo, vamos falar assim. Então, ele está trabalhando exatamente isso, é a reiteração de imagens, tá ok? Isso que dá a ideia do intertexto, tá ok? É quando eu estou fazendo uma releitura, né? Mas o texto que eu estou escrevendo vai lembrar o texto original, tá certo? Então, às vezes, o intertexto ele pode vir dessa forma, como uma referência, ou então, o intertexto eu posso pegar o fragmento de um texto original para continuar trabalhando aquela ideia, tá ok? Pessoal, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês, que consiga tirar a dúvida de vocês, tá ok? E lembre, persistência, né? Muito importante nesse tempo de quarentena. Muito obrigado e continuem estudando, tá ok? Fiquem com Deus.